De Boécio, A Consolação da Filosofia, livro 2. Após essas palavras, ela se calou por alguns instantes e, quando recapturou minha atenção, após esse curto tempo de silêncio, prosseguiu nestes termos: se eu compreendi perfeitamente as causas e a natureza de tua doença, creio que é por sentires profundamente a perda de tua fortuna anterior, que desfaleces. É apenas o que tomas por uma reviravolta da fortuna, que agita teu espírito. Conheço todos os multiformes embustes que ela usa para enganar os homens, até torná-los loucos e desesperados, abandonando-os em seguida a qualquer momento. Se tu te lembrasses de sua natureza, suas práticas e o que ela vale, reconhecerias que nada poderias ter perdido de bom, graças a ela, e, na minha opinião, seria de grande proveito ter isso sempre na memória. Tinhas por hábito, mesmo quando ela te brindava com seus favores, invectivá-la em voz alta e, para isso, usavas de máximas saídas do meu santuário. Mas toda mudança brusca de situação provoca também uma perturbação no espírito e é dessa forma que tu, por algum tempo, abandonaste a tranquilidade. Mas já é hora de tomares um medicamento doce e suave que, uma vez penetrando teu organismo, irá preparar-te para te submeteres a remédios mais fortes. Que venha então a retórica, com seus persuasivos encantos, mas que só não se desvia do caminho quando segue minhas instruções, e com a música, essa encantadora servidora de minha casa, alternando os modos maior e menor. O que houve, homem, para que mergulhasses na melancolia e no desespero? Sem dúvida viste algo de novo e extraordinário. Pensas que a fortuna mudou a teu respeito? Enganas-te. Ela sempre tem os mesmos procedimentos e o mesmo caráter. E, quanto a ti, ela permanece fiel em sua inconstância. Ela era a mesma quando te lisonjeava ou quando fazia de ti seu joguete prometendo-te miragens. Descobriste a dupla visão desse poder cego, enquanto ela ainda dissimula seu verdadeiro semblante aos outros. Diante de ti, ela se desmascarou completamente. Se a aprecias, recorre às suas práticas, cessa de chorar. Mas, se sua duplicidade te horroriza, despreza, afasta de ti. Seus jogos são funestos. Em vez de provocar em ti todo esse desespero, ela te deixaria com tua tranquilidade, pois ao menos ela te deixou, enquanto ninguém está certo se ela o está inclinando para um lado ou outro, ao acaso. Atribuis grande valor a uma felicidade que deves perder? E aprecias a companhia momentânea de uma fortuna
que ao partir te deixará desesperado? E ninguém pode domar seus caprichos. Ela semeia catástrofes atrás de si. A inconstante fortuna nada mais é que o sinal que anuncia a ruína. Não basta ver a situação em que estás. A sabedoria consiste em avaliar a finalidade de todas as coisas, e é precisamente essa faculdade de passar de um extremo ao outro que caracteriza a fortuna, que deve fazer com que a desprezemos sem temê-la ou desejá-la. Enfim, deves tolerar, sem queixas, tudo o que acontece no âmbito da fortuna, já que aceitaste seu jugo. Pretendes frear ou atiçar a teu gosto tirano, que deste a ti mesmo? Isso não só seria ceder tuas possibilidades, como tornar ainda pior o estado em que te encontras. Se confiasses teu barco ao sabor dos ventos, não navegarias para a direção desejada, mas para onde eles te levassem. Se jogasses tuas sementes nos campos, haveria alternância entre os anos bons e ruins. Tu te abandonaste ao domínio da fortuna. Deves submeter-te aos caprichos de tua mestra. Pretendes sustar a rápida revolução de sua roda? Ó insensato! Então a fortuna não seria mais a fortuna. Quando orgulhosa, ela modifica o curso das coisas e, como Euripo, tempestuoso, ela gira seu fuso, pressiona impiedosamente os reis outrora temíveis. Enganosa, ela mostra a face do vencido, arrastada no pó. Ela não ouve o lamento dos infelizes ou não lhes dá atenção. Até se ri, cruel, dos gemidos que provoca. Assim ela brinca, assim ela dá prova de seu poder e oferece aos seus súditos um grande espetáculo. O de um homem que, em uma hora, passa da desgraça à glória. Mas gostaria de discutir um pouco contigo, colocando-me no lugar da fortuna. Vê se sua causa não é justa. Porque, ó homem, te obstinas em me acusar e me perseguir com tuas inumeráveis queixas. Que mal te fiz? Acaso me apossei de algo que era teu? Debate comigo, diante de qualquer tribunal, a propriedade de quaisquer bens ou honrarias, e, se conseguires demonstrar que aquilo é próprio de algum mortal, eu admitirei que aquilo que reivindicas é mesmo teu. Quando a natureza te fez sair do ventre de tua mãe, estavas totalmente nu e não tinhas nada. Fui eu quem te acolheu, tratou com maior cuidado e, se não me suportas mais, é porque te elevei muito, dedicando-me muito à tua causa, e fui excessivamente pródiga em relação a ti. Mas agora decidi retirar minha mão de teu ombro. Tu deverias agradecer-me o usufruto de bens que não te pertencem, e não tens o direito de te queixares como se tivesse perdido os teus próprios, porque então essas lamentações não foste agredido de nenhum modo por mim. A riqueza, as honras e os outros bens da sorte são minha propriedade. Esses bens estão sob as minhas ordens e me reconhecem como rainha. Eles chegam ao mesmo tempo que eu e partem quando me vou. Chego mesmo a afirmar com certeza que, se tu fosses proprietário daquilo que reclamas, tu não o terias perdido. Seria eu a única a declinar-te meus direitos? O céu tem o direito de oferecer dias plenos de luz e depois fazê-los desaparecer nas trevas da noite. O ano tem o direito de cobrir por um período a terra de flores e frutas e depois torná-la irreconhecível, enviando chuvas e geadas. O mar tem o direito de um dia ser amável,
apresentando uma superfície calma e noutro de agitar as ondas sublevadas pela tempestade. E, quanto a mim, é o desejo sempre insatisfeito dos homens que pretende me obrigar a fazer prova de uma constância incompatível com minha própria natureza. Minha natureza, o jogo interminável. Que jogo é este? Virar a roda da fortuna incessantemente, ter prazer em fazer descer o que está no alto e erguer o que está embaixo. Sobe se tiveres vontade, mas com uma condição, que não consideres injusto descer, quando assim ditarem as regras do jogo. Ignoravas mesmo minha maneira de agir? Acaso não sabias que o rei dos lídios, Creso, temido por Ciro, mas logo caído sob seu jugo, foi condenado a ser queimado vivo? Quando uma repentina chuva caiu do céu para protegê-lo? Esqueceste por acaso que Paulo verteu lágrimas de piedade pelos infortúnios do rei dos persas, que acabava de fazer prisioneiro, e, quanto aos gritos das tragédias, não deploravam eles os golpes cegos da fortuna, que se abatem também sobre os reinos prósperos. Não aprendeste, na tua infância, sobre as duas ânforas, uma cheia de males e outra de bens, colocadas na estrada da morada de Júpiter? Quem diz que já não te saciaste de teu lote de bens, e que eu já te abandonei completamente, e que esta inconstância, que é precisamente minha principal característica, não te dá esperança de uma nova reviravolta na fortuna? Seja como for, não te deixes ficar completamente tomado pela tristeza e, já que vives num reino cujas leis são as mesmas para todos, não desejes viver sob tua própria jurisdição. Se a abundância, com sua cornucópia repleta, derramasse infinitamente as riquezas, e o ponto carregasse os grãos de areia, agitado por ventos incontroláveis, ou se o céu visse brilhar astros engendrados por noites estreladas, o gênero humano ainda assim não cessaria de lamentar suas tristezas, mesmo se os votos fossem colhidos favoravelmente por um Deus pródigo, e se ele cobrisse de honrarias os que as almejam. O que recebem parecer-lhes-ia ser nada, devorando tudo o que ela recebe. Sua rapacidade selvagem abre ainda mais a goela. Que freios poderiam conter sua paixão, que não conhece limite algum, coberto de vasta opulência? Aquele deseja coisas ainda mais altas. Vai assim, o rico na indigência, se julga pobre, assim o é. Se a fortuna se defendesse com tais argumentos, não terias com que responder. Mas, se por acaso existe algum argumento para justificar tuas queixas, deves apresentá-lo. Então eu disse, sim, essas são brilhantes palavras, impregnadas do mel da retórica e da música, mas elas encantam apenas no momento em que se as ouve. As pessoas que sofrem sentem mais profundamente sua tristeza e, quando seus ouvidos cessam de escutar essas doces consolações, a melancolia enraizada toma seu lugar. E ela, admito que é verdade, tais palavras não são ainda o remédio que vai curar tua doença, mas, pelo menos, acalmarão tua dor rebelde. A qualquer tratamento, eu te darei os remédios capazes de agir em profundidade quando chegar o momento oportuno. Entre mentes, para que não te lastimes de novo, vou recordar tua importância e a magnitude de tua felicidade. Não lembro apenas que, quando da morte de teu pai, foste elevado junto aos homens de maior projeção, frequentaste as casas das pessoas mais distintas do estado
e começaste a ganhar estima, para por fim tornar-te um deles. Quem não te felicitou pelo fato inaudito de te tornares membro de uma família tão distinta, tomar para ti uma esposa tão respeitável e mesmo ter a sorte de nascer um primogênito masculino? Não mencionarei, ou melhor, prefiro não mencionar os privilégios que foram reservados somente a ti, cargos honoríficos que assumiste, mesmo quando jovem, quando eles eram negados a pessoas mais velhas, mas eu me alegro sobremaneira em recordar aquilo que foi o apogeu de tua glória. Se os sucessos humanos concorrem para a definição da felicidade, como é que algumas adversidades, mesmo consideráveis, poderiam apagar de tua memória o extraordinário dia em que viste teus 2 filhos, cônsules na mesma legislatura, fazerem-se escoltar, desde a tua casa até o fórum, pelos senadores e todo o povo, e quando, tomando ele seu lugar na cúria e assentando-se sobre a cadeira curul, tu pronunciavas o panegírico do rei que tornou célebres tua inteligência e tua eloquência. E quando, no circo, entre os 2 cônsules, tu, com a generosidade de um triunfador, cumulavas de bens a multidão que vinha atrás de ti, suponho que na ocasião não encontravas palavras para agradecer a fortuna durante aquele tempo em que ela te acariciava e te tratava como seu predileto, pois ela te deu um presente que nenhum mortal jamais teve. Queres fazer com ela um balanço? É somente agora que ela vem pela primeira vez lançar-te um olhar malévolo, mas se levasses em consideração a quantidade e a extensão de tuas alegrias e dores, não poderias dizer que o saldo não foi positivo até o momento. E, se pensas que não tens oportunidades, porque tuas pretensas alegrias passadas se foram para sempre, não tens motivo para te considerares infeliz, uma vez que tuas pretensas penas presentes apenas passam. Ou, por acaso, é agora que chegas como neófita ao teatro da vida? Pensas encontrar alguma constância nos negócios humanos, enquanto o próprio homem extingue-se de um momento para o outro? Mesmo quando se pode contar com a estabilidade de uma situação fortuita, o que é excepcional, de qualquer forma, o último dia da vida é um encontro certo com a morte, mesmo para quem a fortuna favorece. Dessa forma, eu te pergunto, qual é a diferença entre abandoná-la com a morte ou ser abandonado por ela? Quando Febo, no céu, começa a enviar a rosa e a luz em sua quadriga, a humilde estrela fecha as suas pálpebras, ofuscada pelos poderosos raios do sol. Quando o bosque, ao sopro caloroso do zéfiro, se cobre das primeiras flores, se cai uma tempestade enviada pelo hausto, acaba-se a beleza e ficam apenas os espinhos. Muitas vezes o mar é um espelho sereno e calmo, com as suas ondas imóveis, mas frequentemente o aquilão desencadeia seus furacões, que agitam sua superfície. A beleza raramente permanece sobre a terra. Constantemente ela varia. Crer em fortunas efêmeras é crer em alegrias fugazes. Um decreto eterno foi estabelecido. Nada do que o dia vê é definitivo. Então eu disse, tens razão, ó Mãe nutriz de todas as virtudes. Eu não posso negar a rapidez da minha ascensão. Mas é precisamente essa lembrança que me fere mais. Com efeito, em toda a reviravolta da fortuna, não há maior desgraça do que ter conhecido a suprema glória. E ela, mas não é porque espias um erro do teu julgamento que tens o direito de imputá-lo às coisas. Com efeito,
se a expressão sem sentido. Alegria fortuita significa algo para ti. Podes contar os bens deleitáveis que usufruis comigo. Por conseguinte, se preservaste até aqui, intacto e não violado, tudo o que possuías de mais precioso no inventário de tua fortuna, graças à vontade divina. Podes queixar-te de algum infortúnio contra ti? Ora, teu sogro Símaco, honra do gênero humano, goza de boa saúde e está perfeitamente lúcido. E o que pagarias ao preço de tua própria vida? Mostra-se calmo e não se inquieta muito com tua atual situação. Tua esposa está viva, ela que é um modelo de humildade, castidade e honradez, enfim, um retrato das qualidades de seu pai. Ela está viva, repito, mas por tua causa suporta uma vida, para ela horrenda. E te digo que apenas isso pode justificar um decréscimo de tua situação. E de saudade de ti, ela se precipita em lágrimas e dores. E o que haveria de dizer de teus filhos, que já foram cônsules, e, como é natural nas pessoas dessa idade, já se forma neles um caráter semelhante ao do pai e do avô. Portanto, já que a preocupação maior dos mortais é estarem vivos, como serias feliz se tivesses consciência de tua felicidade, tu que possuis coisas que aos olhos dos outros valem mais que a vida. Seca, portanto, estas lágrimas. A fortuna não foi cruel com toda a tua família, e a tempestade que se abateu sobre ti não foi demasiado violenta, pois tuas âncoras são firmes e não te deixa partir à deriva, quem te consola no presente e te permite nutrir esperanças no futuro. Eu então respondi: sim, e peço que elas me sejam de valia, enquanto os meus familiares estiverem em segurança. Aconteça o que acontecer, nadarei contra a corrente. Mas podes ver quanto caiu meu prestígio. E ela: já ganhei um ponto, se não estás mais inteiramente satisfeito com a situação atual. Não posso suportar esse comportamento fraco, essa maneira de exaltar teu desespero com o pretexto de que algo falta à tua felicidade. Acaso existe algum homem que possua uma felicidade tão perfeita que não se queixe de algo? A felicidade terrestre traz sempre consigo preocupações e, além de nunca ser completa, sempre tem um termo. Um possui imensas riquezas, mas se envergonha da sua origem humilde. Outro é de linhagem nobre e ilustre, mas preferiria não sê-lo devido à sua insegurança e pobreza. Outro possui ambos os bens, mas não se conforma com seu celibato. Há ainda o que é feliz no casamento, mas não possui filhos e acumula riquezas para uma pessoa que não será de seu sangue. Tal outro sentiu a alegria de ter filhos, mas a conduta deles deixa-o desolado. Em suma, ninguém está contente com a sua situação, e cada situação comporta um aspecto que não se nota, a menos que seja experimentado, e quem o experimenta sabe quão ruim ele é. Acrescento ainda o caso das pessoas mais favorecidas pela fortuna, cuja sensibilidade aumenta na medida de sua felicidade. A menor adversidade as abate. É preciso muito pouco para tirar os afortunados de sua felicidade. Quantos não se sentem desgraçados ao mais leve golpe da fortuna? Considera quantos não se sentiriam muito afortunados se tivesse uma pequena parte daquilo que a fortuna te deixou. Este mesmo lugar que chamas de exílio é a pátria de muitos, de tal forma que te digo que a desgraça é apenas o que é tido como tal.
E a felicidade pode entrar em toda parte se suportarmos tudo sem queixas. Mas que homem pode haver que seja afortunado o suficiente para não querer sempre mais, impelido pela ambição? Quantas vezes sua felicidade não é afastada por causa da amargura da condição humana? Mesmo aquele que desfruta sua felicidade com contentamento não poderá impedi-la de partir quando a fortuna quiser. Pode-se ver então verdadeiramente como é digna de lástima a condição humana, uma vez que naqueles que se satisfazem facilmente ela não dura para sempre, e aqueles que se beneficiam muito dela estão sempre descontentes. Por que então, ó mortais, buscais fora de vós mesmos o que se encontra dentro de vós? O erro e a ignorância vos cegam. Vou te mostrar, rapidamente, no que consiste a suprema felicidade. A teu ver, há algum bem mais precioso do que tua própria vida? Não, responderás. Então, se consegues ser senhor de ti mesmo, possuirás algo que jamais poderás perder, nem a fortuna te arrebatar. E para que aprendas melhor que a felicidade independe da fortuna, segue meu raciocínio. Se é verdade que a felicidade é o supremo bem de uma natureza guiada pela razão, fica claro que a instabilidade da fortuna não tem nenhum conhecimento da natureza da felicidade. Além disso, aquele que se abandona a essa efêmera felicidade pode saber ou não se ela é volúvel. Se não sabe, como poderíamos chamar de feliz alguém tão cego pela ignorância? Se sabe, não deixará de temer perder algo que se pode perder no instante, e esse medo incessante não lhe permitirá ser feliz. Pode ser que ele julgue sem valor o que vai perder, então facilmente suportará a perda de algo dispensável, sem se importar. E esse bem não passará de uma ninharia. E, uma vez que sei que tu permaneces uma pessoa que adquiriu a firme certeza, provada em diversas demonstrações, de que as almas dos homens não são mortais, e, além disso, que o sucesso material dado pela fortuna cessa com a morte, podes ter certeza de que, se a morte não é capaz de arrancar tua felicidade, muito menos o pode a morte violenta. E, para a maior parte dos homens, seus males terminam somente com a morte. Além disso, sabemos que muitas pessoas encontraram a felicidade, não apenas com a morte, mas também em meio a dores e suplícios. Então, pergunto, como a vida na terra poderia tornar os homens felizes, se muitos só encontram a felicidade em seu termo? Se és prudente e desejas estabelecer-te duradouramente em algum lugar, se estás decidido a não te dobrar às rajadas ensurdecedoras do euro e a desprezar as ameaças das vagas do oceano, não construas tua casa em cimos montanhosos ou nas areias instáveis. Lá em cima, o hausto impetuoso se manifesta com todas as suas forças. Embaixo, as areias resvalam e não fornecem alicerce seguro. Foge dos perigos dissimulados em locais deslumbrantes. Não te esqueças de construir tua casa sobre a pedra sólida. O vento poderá soprar a qualquer hora e agitar a superfície do mar. Feliz de estar ao abrigo dentro de tuas quatro paredes, tu usufruirás de dias amenos e zombarás da fúria dos climas. Mas, uma vez que meus raciocínios já começaram a aplacar tua miséria, gostaria de passar a usar remédios mais fortes. Vamos em frente.
Mesmo se os dons da fortuna não fossem frágeis e passageiros, haveria um bem ao menos que fosse inteiramente teu e que resistiria a um exame atento e minucioso? As riquezas têm valor por si mesmas ou porque pertencem a ti. Qual delas tem maior valor? O ouro ou uma profusão de objetos? Ora, as riquezas parecem ter mais valor quando se vão do que quando são adquiridas. É por isso que a avareza é causa de antipatia e a generosidade de louvores. Uma vez que não é possível manter algo que só tem valor se for trocado, o dinheiro só tem valor quando muda de mãos e deixamos de possuí-lo. Por outro lado, se todo o dinheiro do mundo estivesse concentrado nas mãos de uma só pessoa, ninguém mais o teria. Muita gente no mundo se empenha em obter riquezas a todo custo, mas elas devem ir necessariamente para as mãos de outros e, portanto, diminuem. E assim, os que as possuíam devem necessariamente ficar mais pobres. Portanto, como são limitadas e lastimáveis essas riquezas, que não podem ser possuídas em sua totalidade por muitos ao mesmo tempo, nem se tornar propriedade de um, sem deixar outro mais pobre. Ou será o brilho das pedras preciosas que chama a tua atenção. Mas o que há de característico nesse brilho é que se trata apenas de uma luz própria das pedras, não dos homens, e considero extremamente surpreendente que elas suscitem neles tanta admiração. De fato, que objeto desprovido de movimento e sopro vital seria interessante para um ser dotado de vida e razão, mesmo que elas se distingam das outras coisas, graças ao trabalho do Criador. Elas têm em si mesmas apenas uma centelha de beleza e estão muito abaixo da tua constituição para merecer tanta atenção de tua parte. Ou será a beleza da natureza que te deslumbra? Mas como não haveria de ser assim? Ela é, na realidade, parte de uma grande obra. Dessa forma, às vezes temos prazer em contemplar o mar calmo, em admirar o céu, as estrelas, a lua e o sol. Mas essas coisas têm algo em comum contigo? Acaso ousas parecer mais perfeito que o seu esplendor? É teu corpo que se cobre de flores na primavera? És tu que dás os frutos do verão? Por que te deixas levar por esses fúteis pensamentos? Por que preferes te apegar a bens exteriores, a cultivar os teus próprios? A fortuna jamais conseguirá te oferecer bens que a natureza não quis te dar. É verdade que os frutos da terra são destinados a nutrir os seres vivos, mas se quisesses apenas satisfazer tuas necessidades pessoais, aquilo que é suficiente à tua natureza, não terias o direito de aspirar a uma natureza mais generosa, pois a natureza se contenta com o mínimo e, se queres acrescentar o supérfluo ao que satisfaz as tuas necessidades, esse acréscimo será desagradável ou prejudicial. Se pensas, por exemplo, em te distinguires por tuas roupas, ao examiná-las, serão a natureza do tecido ou a habilidade do costureiro que admirarei, ou será uma multidão de criados que te torna feliz. Mas, se eles se portam mal, serão um fardo para a casa e muito prejudiciais ao próprio Senhor. Se, pelo contrário, eles são honestos, como a honestidade, sendo deles, poderia acrescentar algo às tuas riquezas. Tudo isso te mostra claramente que nada do que julgas ser teus próprios bens te pertence, na realidade. E se eles não têm nenhuma qualidade digna de ser procurada,
por que te lamentas quando os perde, ou te alegras quando os conservas? E se essas coisas são belas por si mesmas, que tem isso a ver contigo? Com efeito, esses bens te agradariam naturalmente e por si mesmos, independentemente da fortuna, pois não é pelo fato de eles terem sido acrescidos à tua fortuna que tem valor. É apenas porque a teus olhos eles eram valiosos, que tu quiseste acrescentá-los aos teus bens. Mas por que todo esse alarde com relação à fortuna? Creio que é por temeres a carência e desejares a abundância. Ora, isso te leva ao resultado inverso. Na verdade, é motivo de grande preocupação ter de zelar por seus objetos preciosos, quando se os tem em grande quantidade. E também é verdade que as preocupações aumentam à medida que aumentam as riquezas, enquanto a preocupação diminui quando não damos grande importância a essas coisas. Nos contentamos com o que nos dá a natureza e não temos uma ambição muito grande. Acaso não tens verdadeiramente nenhum bem que seja teu próprio e inerente à tua natureza, para que seja preciso procurares bens em objetos externos e estranhos a ti? A ordem das coisas se inverte a tal ponto que um ser vivo, racional e feito à imagem de Deus, crê poder distinguir-se apenas pela posse de objetos sem vida. E outros seres vivos se contentam em ser o que são. Mas vós, que sois dotados de alma e feitos à semelhança de Deus, vós empregais vossa natureza na busca de objetos sem importância, sem noção da desigualdade da troca e da ofensa que fazeis ao Criador. Ele, o Criador, quis que os homens estivessem acima de todas as criaturas terrestres, e vós vos aviltais, colocando-vos abaixo do que é mais vil. Com efeito, se é evidente que todo bem pertencente a outro vos parece mais valioso do que para aquele que o possui, quando considerais que os objetos mais insignificantes são bens para vós, então vos colocais a vós mesmos como inferiores a esses objetos. E, de fato, esse raciocínio é exato, pois assim é a natureza humana, superior a todo o resto da criação, quando usa de suas faculdades racionais, mas da mais baixa condição, quando cessa de ser o que realmente é. Nos animais, essa ignorância de si mesmos é inerente à sua natureza. No homem é uma degradação. Como é grande o vosso erro quando pensais em vos exaltar com coisas externas. É algo inconcebível. E, ademais, quando alguém se distingue pelos ornamentos que ostenta, são os ornamentos que são admirados e não quem os traz. E afirmo ainda, não há bem material que não cause algum mal a quem o possui. Dirás que minto? Tu não negarias. Ora, as riquezas muitas vezes lesaram quem as possuía, principalmente porque os ladrões e perversos, ávidos dos bens dos outros, acreditam ser seu direito possuir todo o ouro e coisas preciosas do mundo. Assim, se tu temes encontrar um agressor armado de uma espada e um punhal, se tivesses entrado na estrada da vida sem fortuna, poderias viver cantando ao lado do ladrão. Estranha felicidade esta, proporcionada pelos bens terrestres. Só se pode possuí-la ao custo da própria tranquilidade. Felizes os homens de outras eras. Eles se contentavam com os frutos que a terra lhes dava, não se perdiam a troco de um luxo dispensável, e eram pacientes em seu apetite, até que a natureza os satisfizesse. Eles não sabiam ainda misturar os dons de Baco com o puro mel, nem impregnar os tecidos da Índia, de corantes tírios. O campo fornecia um sono reparador.
As águas límpidas forneciam a bebida e o enorme pinheiro, a fresca sombra. Eles não atravessavam os mares profundos, nem vendiam por todo lado mercadorias. Não desembarcavam, como estrangeiros, em costas inexploradas. Naquele tempo, a trompa guerreira era muda. Não havia nenhum violento que semeasse sangue e medo. Nos campos, nenhum inimigo era louco, a ponto de provocar combates, nem ameaças de feridas cruéis, sem recompensa pelo sangue vertido. Ah, se nosso tempo ao menos voltasse aos antigos costumes. Mas não, mais ávido que o Etna, ferve o desejo feroz de possuir. Maldito seja o primeiro que desenterrou os tesouros escondidos e as pedrarias que gostariam de continuar ocultas, cúmplices do crime. Mas que dizer das honras e do poder que, na vossa ignorância da verdadeira honra e do verdadeiro poder, levam vossas cabeças a delirar nos céus, se eles caem nas más mãos de pessoas sem escrúpulos, que Etna em erupção, que inundações poderiam ser piores do que eles. Em todo caso, e creio que te lembras, teus ancestrais decidiram abolir o poder consular por causa da antiga arrogância dos cônsules, poder que antes era o fundamento de sua liberdade, e por causa disso mesmo, eles tinham banido do Estado toda a realeza. Mas, se por acaso, e isso acontece raramente, os poderes caem nas mãos de homens honestos, o que neles agrada, além da esperada honestidade com que exercem suas funções, donde se conclui que a virtude não se adquire por causa das honrarias, apenas as honrarias são acrescentadas a elas. E de que se trata, afinal, esse poder que achais tão desejável e vos comove tanto, pobres mortais? Não vedes quem sois e a quem acreditais comandar? Se visseis numa assembleia de ratos, um deles reivindicar e querer exercer sua autoridade sobre todos os outros ratos, com que gargalhadas não seria recebida essa sua pretensão? Dize-me, poderias tu, com relação a teu corpo, encontrar algo mais frágil que o ser humano, que frequentemente morre apenas pela picada de um inseto ou por ter pegado vermes? E que poder tem um homem sobre outro, excetuando-se o seu corpo e aquilo que é menos até que o corpo, isto é, seus bens? É possível dar ordens a um espírito livre? É possível abalar a resolução de um espírito firme e perturbar sua tranquilidade? Um tirano que pensasse poder fazer, por meio da tortura, um homem livre denunciar os pretensos cúmplices de uma rebelião contra ele, veria o seguinte procedimento: o homem livre e honesto morderia a própria língua, parti-la-ia e a cuspiria no rosto do tirano. Assim, as torturas que o tirano considerasse instrumentos de crueldade e pavor tornar-se-iam para o sábio uma oportunidade de mostrar sua virtude. E o que poderia ser feito a um outro sem o risco de receber de volta o mesmo troco? Segundo a tradição, Buzires, que tinha o costume de assassinar seus hóspedes, foi assassinado quando era hóspede de Hércules. Régulo meteu a ferros um grande número de prisioneiros de guerra cartagineses, mas depois ele próprio teve de estender suas mãos aos ferros dos que tinha vencido. Podemos então chamar de potente um ser que é incapaz de impedir alguém de dar o mesmo troco às coisas que ele faz? E além disso, se estas honras e esse poder fossem inatos e inerentes a si mesmos, eles jamais poderiam ser exercidos pelos perversos, pois, por princípio, os opostos não se associam. A natureza repugna toda união de contrários. Dessa forma, como é incontestável que pessoas más frequentemente ocupem cargos públicos,
fica evidente que esses cargos não são intrinsecamente bons, já que toleram pessoas de má índole. Essa é, portanto, a opinião mais racional que devemos ter de todos os presentes da fortuna, que privilegia também, com tanta abundância, as pessoas más. Quanto a esse assunto, eis o modo correto de abordá-lo. Todos reconhecem a coragem naquele que mostra coragem, e a velocidade em quem dá mostra de ser veloz. Do mesmo modo acontece com a música e os músicos, a medicina e os médicos, a retórica e os oradores. Na verdade, a natureza de cada coisa produz o que lhe é próprio, não se mistura às coisas que lhe são contrárias e evita espontaneamente o que lhe é oposto. Ora, as riquezas não podem satisfazer uma avareza insaciável, nem o poder tornar senhor de si aquele que se entrega a todo tipo de paixões e, quando se concede um cargo público a uma pessoa sem escrúpulos, nem ela se torna mais digna por causa disso. Pelo contrário, coloca em evidência sua natureza perversa. E, porque é assim, o fato é o seguinte, é que vós costumais dar às coisas, independentemente do que elas são, denominações falsas, cujo caráter enganador se revela facilmente quando passam pelo crivo da verdade, que elas costumam esconder. E é por esse motivo que não podemos verdadeiramente falar delas como sendo riquezas, poder ou honrarias. Enfim, podemos dizer o mesmo a respeito da fortuna. Não há nada nela que mereça ser procurado. Não há nada nela que seja intrinsecamente bom, uma vez que ela também beneficia pessoas mais e não é capaz de tornar bom aquele que a ela se associa. Conheces bem a história daquele que nos causou tantas ruínas, assassinou senadores, incendiou Roma, envenenou seu irmão e matou a mãe, sem escrúpulo algum, aproximando-se de seu cadáver gelado. Não cobriu seu rosto de lágrimas. Pelo contrário, fez-se juiz de seus antigos encantos. E, no entanto, era ele quem reinava sobre diversos povos que o sol ilumina em seu curso, ou, quando se levanta, nos mais remotos lugares. Mesmo esse poder pôde apaziguar da ferocidade de Nero? Pobres dos homens, que são oprimidos, quando ao punhal aguçado pelo crime se associa o veneno cruel. Então eu disse, tu bem sabes que a ambição de sucesso neste mundo jamais foi para mim a busca fundamental, mas eu quis aproveitar a ocasião de seguir a carreira política para evitar que minhas habilidades ficassem inativas. Então ela respondeu, há apenas uma coisa que move os espíritos dotados de grandes qualidades, mas que não chegaram ainda à total posse de seu valor. É a paixão pela glória e a fama que se busca pelos bons serviços prestados ao Estado, mas pensa na pequenez e na futilidade de uma tal motivação. Toda a extensão da Terra, como bem o sabes, graças às demonstrações dos astrônomos, comparada à extensão do céu, não passa de um pequeno ponto. Isso quer dizer que, comparada à extensão dos céus, a magnitude da Terra não é quase nada. E dessa região, tão ínfima, apenas um quarto, segundo os cálculos de Ptolomeu, é habitado por seres vivos. E, se desse quarto tu tirares toda a superfície ocupada por oceanos, lagos desertos, etc., restará uma ínfima parte, onde habitam os homens. Ora, vós que estáis cercados e presos no interior deste ínfimo ponto, de um ponto, como podeis sonhar seriamente em estender a vossa fama e alargar os limites de vossa notoriedade, e o que tem de grandioso e magnífico a glória humana, restrita a limites tão estreitos? E isso sem esquecer que essa pequena parte do mundo é povoada e habitada por inúmeras nações
que diferem umas das outras pela língua, costumes e modo de vida, e tal é a dificuldade das viagens, tamanha a diversidade de idiomas, e tão pouca frequência das trocas comerciais, que é enorme o obstáculo para a expansão da fama, não somente entre os homens, mas mais ainda entre as nações. Mesmo na época de Cícero, tal como ele mesmo reconhece, num de seus escritos, a fama do Império Romano não havia ainda atravessado o Cáucaso e, no entanto, naquela época, Roma estava no seu apogeu e fazia tremer os partos e os povos daquelas regiões. Vês agora quão restrita era a fama que buscavas aumentar e propagar? Como poderia um cidadão de Roma ter fama para além de seus limites, e ainda mais, os costumes e as instituições dos outros povos são tão diferentes que algo que é muito considerado por uns é, segundo outros, um crime digno do maior suplício. Segue-se daí que o homem que busca a fama não tira o menor proveito de ter seu nome espalhado pela multidão dos povos. Cada um, portanto, se satisfará em ver sua fama propagar-se entre os seus, e a sua tão falada imortalidade se restringirá às fronteiras de uma só nação. E quantos homens que foram célebres em seu tempo não caíram no esquecimento por não terem deixado nenhum escrito? No entanto, qual a utilidade de tais escritos que desaparecem junto com os seus autores na escuridão do tempo? Quanto a vós, credes assegurar vossa imortalidade ao pensar na fama de que gozareis no futuro, mas se considera seriamente o infinito da eternidade, por que razão te alegras da longevidade de tua fama? Com efeito, a duração de um só instante, comparada à de 10.000 anos, por serem ambas limitadas, tem uma curta dimensão. Mas, de qualquer forma, não é uma diferença desprezível. Mas esse número de anos, bem como de qualquer um de seus múltiplos, não podem ser comparados a uma duração infinita. Na verdade, podemos comparar duas coisas finitas, mas jamais comparar o finito com o infinito. Segue-se que a fama de alguém, seja qual for sua extensão, se comparada à eternidade, cujo fim jamais se atinge, mostra-se não apenas de pouco impacto, mas, na realidade, quase inexistente. E ainda por cima vós, para obtê-la, deveis granjear o favor do povo e dos vagos boatos, para saber como agir de maneira conveniente, desprezando a superioridade da consciência e do mérito. Vós buscais vossa recompensa na miserável ralé. Aprendei como certo homem divertiu-se, um dia, ridicularizando esse gênero de arrogância. Esse homem cobriu de injúrias um indivíduo que, sem sê-lo de fato, intitulava-se filósofo, não para praticar a verdadeira virtude, mas por vaidade e desejo de glória vã. Pois bem, esse homem disse ao outro que reconheceria sua qualidade de filósofo se ele se mostrasse capaz de aguentar, sem se desesperar nem se enervar, uma torrente de injúrias. O pretenso filósofo conseguiu, por algum tempo, ter paciência, mas, após ter se contido diante dos insultos, descarregou ele próprio sua ira. E então, reconheces agora que sou filósofo? E o outro lhe respondeu: estava prestes a reconhecê-lo, se não tivesses dito coisa alguma. Além disso, qual o lucro que as pessoas de mérito têm? Pois é delas que eu falo, em buscar a glória com suas virtudes, uma vez que tudo acaba com a morte e a destruição do corpo. Isso, se é verdade o que dizem, coisa com a qual não posso absolutamente concordar, que, extintos os homens, sua fama cessa com eles,
pois ela se atribui a alguém que já não existe. Mas, se pelo contrário a alma, consciente de si mesma, ganha os céus depois de se libertar desta prisão terrestre, não irá ela desprezar todas as suas antigas preocupações, uma vez que, tendo ganhado o céu, pouco se importará com tudo que é terrestre. Todo aquele que persegue a todo custo somente a glória e a estima mais que tudo, deveria observar a imensidão dos espaços celestes e a relativa pequenez da terra. Incapaz de vencer uma curta distância, seu nome glorificado lhe causará vexames. Por que seres orgulhosos? Essa insistência em remover em vão de vossos ombros o jugo da mortalidade. Mesmo se uma fama atinge povos distantes, ali se espalha e se ouve falar dela. Mesmo se uma família se honra com vários títulos, a morte despreza como atu dos píncaros da glória. Ela acolhe do mesmo modo o humilde e o honroso, e aplana toda a diferença. Onde estão hoje os ossos do leal Fabrício, que foi feito de bruto, ou do inflexível Catão? Um eco de seu nome sobrevive e marca, num punhado de escritos, sua vã reputação. Mas o conhecimento de nomes famosos faz-nos compreender pessoas que já desapareceram? Vós estáis, portanto, condenados a um total anonimato. Vossa efêmera fama não vos torna conhecidos, e se pensais em prolongar a vossa vida pelo brilho de vossos nomes mortais, quando a reputação cair no esquecimento, tereis morrido por uma segunda vez. Mas não quero que penses que estou a travar um combate impiedoso contra a fortuna. Por vezes acontece de ela não enganar os homens, mas esclarecê-los. Tal é o caso quando ela se desmascara e mostra seus métodos de ação. Talvez não compreendas ainda o sentido de minhas palavras. Há um motivo para ficares surpreso com minha impaciência de contar-te tudo, e a razão é que encontro dificuldade em achar as palavras adequadas para exprimir meu pensamento. Eis o que penso. A fortuna é mais benéfica aos seres humanos quando se mostra adversa do que quando se mostra favorável. Quando se mostra sedutora e atraente, está sempre mentindo com sua aparência de felicidade. Adversa, porém, é sempre sincera quando revela, por suas reviravoltas, seu caráter instável. Uma engana, a outra instrui. Uma, ludibriando os homens com uma falsa felicidade, captura a alma daqueles que desfrutam de seus dons. A outra, pelo contrário, libera a alma, fazendo-a ver a precariedade da sorte. Assim, podes ver que uma é caprichosa, flutuante e sempre ignora o que faz, enquanto a outra é comedida, pronta para tudo e experiente devido aos seus contatos com a adversidade. Enfim, a fortuna favorável usa de todos os seus encantos para desviar as pessoas do verdadeiro bem, enquanto a fortuna desfavorável trava-lhes o caminho para levá-las novamente aos verdadeiros valores. Acaso achas de pouca importância o fato de essa severa e temível fortuna te revelar quem são teus verdadeiros amigos, distinguir a franqueza e a hipocrisia de seus companheiros e levar o que te foi dado por ela para deixar apenas o que é teu? Por que preço buscarias adquirir esse discernimento quando não estavas abalado pela fortuna e te acreditavas feliz? Agora tu te queixas da ruína. Contudo, encontraste, por isso mesmo, tua mais preciosa riqueza, teus verdadeiros amigos. Oxalá o universo, numa perfeita concórdia, conheça variações harmoniosas e os elementos em disputa observem um pacto perpétuo. Oxalá Febo conduza a rosa e a luz do dia
em seu carro de ouro, para que Febe domine as noites trazidas por Vésper. Tudo isso para que o mar insaciável contenha suas ondas no limite determinado, para que os solos movediços não possam se estender por vastas regiões. Eis a série de fenômenos controlados por aquele que rege a terra e o mar e que comanda o céu, o amor. Se por acaso ele afrouxar suas rédeas, lá onde hoje ele reina, logo se instalará a guerra, e o mecanismo que agora é movido, com coerência e beleza, não poderá resistir às forças destruidoras, pois é também o amor que sustenta os povos unidos por um pacto inviolável. É ele quem reforça os laços sagrados do casamento por relações virtuosas. É ele também quem dita as leis aos seus fiéis companheiros. Bem-aventurado será o gênero humano, se seu coração obedecer ao amor, o mesmo a quem o próprio céu estrelado obedece.